para os estudos. E os estudos passam pelo sistematizado e a mediunidade. Muito bem. Quando ele vai para o estudo mediúnico, que chega na parte prática, olhe, há uma pressa extraordinária por parte de grande parte dos aprendizes, que ele chama aqui de aspirantes, é exatamente de escrever. Ele quer escrever a qualquer custo. Quer escrever os mentores, quer publicar livros, quer ser um porta-voz da espiritualidade. Desejo natural. Mas aí o que acontece? É necessário que se tenha paciência, porque tudo vem a seu tempo e o relógio do lado de lá funciona diferente do nosso. Tudo vem a seu tempo. À medida que a gente vai adquirindo condições, conhecimento, nos aperfeiçoando, ajustando as nossas aptidões mediúnicas, aí as coisas vão acontecendo e a gente acaba com essa aproximação com a espiritualidade, estabelecendo essa comunicação fluídica ou essa relação fluídica. E é a partir dessa relação fluídica que a gente vai ter contato com os irmãos espirituais. Agora, nem sempre com os espíritos que a gente quer, mas com aqueles que estão no programa e que são permitidos a chegar junto. Porque muitas vezes a gente quer falar com um parente, com um amigo, ele não quer, não pode, não tem autorização, o propósito não é nobre, e por aí se vai um monte de coisa que quando a gente estuda o capítulo das evocações, capítulo 25 do Livro dos Médiuns, a gente vai entender isso. Mas o aspirante quer a qualquer custo escrever ou ter comunicação com os irmãos espirituais que ele deseja. Então ele está dizendo aqui, paciência, porque tudo vem a seu tempo. A gente pode se comunicar? Pode. Muitas vezes se comunica espontaneamente, sem nem desejar. Mas outras vezes, aí a nossa irmã Valderice deu agora há poucos instantes uma informação excepcional. Teve visão e comunicação com sua mãe 2 vezes. Ela certamente não estava desejando isso. É muito provável que não estivesse desejando isso, mas aconteceu. E aí aquele que quer a qualquer custo conversar com o parente não consegue. Então, vou deixar essas letras aí para que os irmãos absorvam e andem. Por favor, meus irmãos e irmãs. Bom dia, Graci. Agora, Helena. ergueu a mão. Foi. Bom dia, bom dia. Bom Apesar dia. de ter chegado um pouco atrasada, mas faz parte do show. Depois, Lula, eu quero até que você coloque meu outro celular, que aquele outro deu um pauzinho aqui, até eu ajeitar ele, até eu me sentar aqui, né? Eu tenho que usar o que está funcionando. Referente a isso aí, foi até, Val, eu fui nas Cartas Consoladoras quarta-feira, né? Eu sorri, eu lembrei demais de ti. Porque eu sou bem tranquila, sabe? Se deu, deu, se não deu, não deu, e é bem tranquila. E assim, mas a gente vai no intuito, né? Mas referente a. Eu já fui muito, eu já visitei Kennedy em hospital. Por sinal, foi lá onde eu vi os Doutores da Alegria, né? E aqui a gente botou para funcionar, que nós chamamos de Mensageiros da Alegria. E, de repente, já vi muito, muito. A última vez mesmo foi véspera de eu viajar a Natal, né? Mas aí nada importa. O que eu quero dizer é o seguinte: eu assisti esses dias um rapaz que disse que ia polemizar desse jeito na internet. Por quê? Porque ele disse que Chico Xavier dizia, olha só a polêmica dele, que Chico Xavier dizia que o telefone só toca de lá para cá. Mas lá no Livro dos Espíritos ele dizendo, e lá no Livro dos Médios ele diz lá, a página e tudo, que eu não gravei, nem estou com cabeça ainda para isso, gente, eu estou cansada. Aí ele foi e disse que quando a gente, não o nosso caso, Val, que nós não chamamos, simplesmente acontece, né, de a gente chegar a ver, eu já cheguei a conversar, abraçar, né,
Não só ele, mas amiga minha. Então, eu já até falei isso para vocês. E então, é, acontece também daqui para lá. Como foi bem dito aí por nosso irmão Amadeus, sobre a gente invocar, não é isso? Invocar. Então, está lá no livro dos médios, tá? E no livro dos médios. Né? Então, não é só de lá para cá, também daqui para lá. Sendo que eu acho que quando é espontâneo, eu acho que é mais salutar, né? Eu acredito que o Chico Xavier, quando falou isso aí, é porque muitas pessoas foram em busca de cartas consoladoras e naquele dia, naquela reunião, não aconteceu. Aí ele dizia, olha, porque não é assim que funciona, não é daqui para lá, é de lá para cá. Olha, Até o dia que a espiritualidade permitiu que aquele desencarnado fizesse comunicação com o seu ente que estava lá à procura de comunicação. Concordo com você, concordo. E lhe digo mais uma coisa, vou dizer uma coisa com vocês. Gente, aconteceu uma coisa comigo quarta-feira que foi surreal, Val. Eu não tive uma carta consoladora, né? Mas eu tive uma consolação que eu não tenho um tamanho de gratidão, não tem palavras para agradecer. Porque eu estava fazendo a palestra, aí o rapaz, acho que ele pensou que eu não tinha capacidade de fazer, sei lá, eu penso que ele acha que eu não fazia já, enfim. Mas aí, quando eu comecei a palestra, ele fez, não, não, pode continuar. E eu fui até 7h30, porque todos já tinham sido chamados para a cura da alma, na medicina da alma, e depois o passe, etc. E tal. E quando eu me deitei para a medicina da alma, aí o senhorzinho, eu nem vi quem era, mas aí eu só vi depois, né? Quando ele chegou junto do meu ouvido e foi e disse: está pronta para abraçar Maria? Eu me surpreendi assim e disse: mais do que pronta. Gente, foi como se tivesse como se fosse ondas de pétalas de rosa por cima de mim. Era um cheiro tão gostoso de rosas, como se tivesse com magnetismo, alguma coisa assim, como se estivesse girando as rosas e aquela flor fluindo em cima de mim. Aí, quando passou, aí eu fiquei. Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu sorria de agradecimento, e quando eu fui para aí está pronta, a senhora pode ir agora lá para a sala de paz. Eu não fui andando, eu fui, como é o nome que chama? Levitando. Levitando. Quando eu me sentei, tanto é que eu fiquei, todo mundo chegava, eu tomava o passo e saía eu lá sentada. Eles não me mandavam se levantar, e eu lá, bem tranquila. Quando a menina olhou para mim e disse, e agora? Voltou? Aí eu disse, voltei. Aí ela disse, pronto, pode tomar água e sair. Aí ainda esperei a carta, Val, mas não veio ainda não. Ainda não foi o dia. Vai bem, vai bem. Olha, em relação a esses dois pontos que depois eu falo, essa questão do telefone. O telefone é o seguinte, foi um caso eventual que Chico falou naquele momento. Foi casos que você pode dizer, não, o telefone está trilhado, naquele questionamento. Mas nós sabemos que o doutor Bezerra, quando ele tinha alguns problemas, ele telefonava para Maria de Nazaré, e era atendido na mesma hora. Será que ele tinha condições? Ele pediu, chegou. Eu Bassanufo estava nas suas condições de espírito encarnado, fazendo o seu trabalho, quando ele desdobrou, se encontrou com Jesus. Será que ele telefonou para Jesus dentro da sua dificuldade e ele veio atender? O Bassanufo disse que encontrou-se num lago, certo local, e quando olhou, tinha um homem chorando, cabeça baixa. E quando ele olhou, aí viu que era Jesus. Ele disse, mestre, está chorando?
Está chorando, disse. Está chorando porque aquele que não te conhece o seu evangelho? Aí ele disse, não. Eu estou chorando por aquele que conhece e não pratica. Olha a situação. Isso daí acontece, a nossa condição de... É por isso que, por exemplo, nós estudamos quinta-feira, a Maria sabe, estamos estudando na quinta-feira, e na quinta-feira tem as evocações. Se eu pensar aqui num espírito qualquer, é a mesma coisa ter ligado para ele. Eu ligo, tanto ele como espiritual, de alta, uma certa condição vibratória, ou alguns espíritos que não têm essa vibração, mas eles se aproximam, porque é um chamado. Fluidicamente, nós estamos telefonando fluidicamente para ele, chamando. Então, voltando ao caso, é um caso aqui dos iniciantes da mediunidade. Muitas vezes aconteceu nos anos 82, 83, 83. Tinha gente que chegava lá me dizer que a comunicação dos seus familiares, que não tinha condições. Por quê? Porque, na realidade, existe essa questão. Como está ele? Ele está bem? Ele pode lhe atender? Como ele pode lhe atender? E assim vai. Primeiro tem que fazer um trabalho através de um médico como o Chico, ou como qualquer outro. O próprio Montecílio da Costa naquele tempo, poderia ser feito, pode, mas não é assim, uma hora para outra, que nós temos uma condição de procurar uma comunicação. Ele vem apontar, ele vem espontaneamente, é muito natural. Aqui existem dois casos que nós podemos encontrar aqui. Meu pai desencarnou em 76. 83 eu estava lá apresentou-se a minha irmã. Em 83, em 76, apresentou-se a minha irmã quando desencarnou, porque ele desencarnou, não tinha conhecimento da doutrina dos espíritos, no católico, e ele não tinha conhecimento, e ele ficou dentro de casa. Olha como são as coisas, ficou dentro de casa, não saiu. Em 83, quando desabrochou a minha mediunidade, ele estava ao meu lado. Quando desabrochou, não, eu senti que o espírito estava ao meu lado, porque até então ele já estava ao meu lado. Às vezes eu chegava em casa, a mamãe dizia, eu vi agora, quando você chegou, eu pensava que era seu pai. E assim vai a história, né? É longa. Então, são casos e mais casos. E tem aquilo também, a questão de fluídica, como nós falamos aqui uma vez, que o doutor Bezerra, para eu ver doutor Bezerra, ele baixa de vibração, ou me dá condições de avistar eles. Quer dizer, são questões fluídicas, né? Então, por exemplo, pode ter um espírito aqui que está me vendo e outros não. Eu posso ver um espírito aqui, numa reunião dessa, a Amadeus pode estar vendo algum espírito e eu não tenho condições, por causa da minha vibração, de enfrentar de Amadeus. Então, são esses casos que nós encontramos dentro do processo, nesse processo de desenvolvimento mediúnico. E quando nós somos iniciantes, aí é que dá trabalho, aí é que existe o trabalho, porque nós achamos que é do jeito que normalmente que a gente quer, bem rápido, ou aquela questão, nós sabemos, e assim vai. Pois não, Franciele, bom dia também. Bom dia, pessoal. Esse estudo eu fico impressionada, parece um imã. Posso eu ir dormir a hora que for, mas no sábado, né, é impressionante, dentro do horário, nem que eu chegue atrasada, mas eu tenho que entrar, porque esse assunto do livro dos médios, ele está indo de uma forma porque eu estou achando bastante interessante para a gente aprender e trocar ideia. E quando fala em médio aspirante, no começo eu sentia vontade, sentia a curiosidade de ver alguns fenômenos de alguns livros que eu já tinha lido. Depois eu fiquei observando que não valia a pena.
quando fosse espontâneo, o que acontecesse, fosse comunicação, fosse o que fosse, espontâneo seria melhor. Quando eu cheguei ali para estudar o ESD, eu ficava imaginando, minha Nossa Senhora, e vamos botar nós para fazer o que aqui? Se for para ir para a cabine, isso tem futuro? Não, isso não tem futuro, não. Aí foi quando as instrutoras começaram a explicar como era, eu digo, agora melhorou. Mas eu via, como o seu Renato estava comentando agora, os aspirantes estão trabalhando mesmo e muito. Quem está entrando, quem está iniciando o ESD, por essa questão assim, mediúnica, tem vontade de fazer um monte de coisa numa hora só. E eu acredito que os instrutores vão ter que pedir muito auxílio às turmas de cima, porque é um monte de questionamento sem paciência. E dificulta um bocado esse trabalho. E com relação a essa questão que foi colocada também da evocação, a gente vê, eu vejo, não sei se eu estou enganada, mas a gente não pode se deter somente à literatura. Quando se trata da questão do telefone tocado lá para cá, como disse seu Chico uma vez. Aí a turma generaliza, mas não é. A gente vê que a doutrina espírita, ela vai além da literatura. Vai além da literatura por quê? Porque a espiritualidade é muito ampla. E às vezes acontece coisa dentro, assim, na parte prática da mediunidade, que na literatura não tem como é que vai explicar. Então, assim, é muito amplo isso que a menina coloca, porque se for dizer em algum outro lugar, algumas pessoas não vão acreditar, não, porque só pode ser o que está dentro da literatura, e a espiritualidade não é isso. É amplo, como vocês colocam aqui. Então, por isso que eu acho bacana esse estudo, porque dá para esticar. Seu Renato dá exemplo, seu Amadeu dá exemplo, Dona Val fala também, Dona Garcia arranja até um perfume de rosa que realmente existe, que eu já senti também lá em casa. Então, assim, eu não vi nada, eu só senti o cheiro da rosa. Então, eu acho bacana a espiritualidade, porque a gente não pode se prender só à literatura, porque às vezes acontecem fenômenos até sem a gente esperar. Vocês concordam? Como dizia meu professor de latim, o padre Daniel, texum et non operum. Estou contigo e não abro. Simval sabe dessas coisas do latim. Texum et non operum. Estou contigo e não abro. Gente, eu pensei que eu estava com um professor instruído, mas eu estou além disso, viu? Brincadeira. Olha, veja bem. Vamos passar para o próximo slide. A gente faz o programa nesse. Podemos passar para o próximo? Pode. Alguma coisa, Val? Não, podemos. Eu também concordo, eu sigo os relatores aí. Tá certo. Então, vamos aqui. Muito bem. Convém com isso que, no começo, ninguém se abstine em chamar determinado espírito com exclusão de qualquer outro, pois a miúde sucede que ser com esse que as relações fluídicas se estabelecem mais facilmente, por maior que seja a simpatia que lhe vote o encarnado. Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, importa que o aspirante leve a efeito o desenvolvimento da sua faculdade, para o que deve fazer um apelo geral e dirigir-se principalmente ao seu anjo guardião. Eita, beleza, é uma beleza. Muito bem. Então, debulhando isso aqui e depois retroagindo lá um pouquinho do que já foi dito, são tantas informações e é brincadeira. Veja bem, ele está nos chamando a atenção aqui para o médium não se preocupar
demais. Veja bem, a espiritualidade nos esclarece que todos nós recebemos lá no mundo espiritual determinadas incumbências. Olha, você vai fazer isso, isso e isso, ou tem condições de fazer. Porque quando a gente chega aqui, a escolha é nossa. Você pode fazer aquilo e muito mais, e você pode nem iniciar. Ora, isso, os extremos. Muito bem. Então, se você vem com o propósito de escrever, ou de psicofonar, de ver, de ouvir, ou de contribuir com a causa do mestre em outras aptidões, através de outras faculdades, isso vai acontecer no tempo certo. Não adianta querer acelerar, porque o relógio do tempo do lado de lá é diferente do nosso. Tudo vem a seu tempo. Aí, retragindo um pouquinho lá atrás, na questão da comunicação via telefone. Eu acho que Lula foi de uma precisão cirúrgica quando ele abriu o leque, mas ele fez o procedimento dentro da minha compreensão, nos limites da compreensão. Veja bem, quando o Chico se referir que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá, ele certamente quis dizer que muita gente ia ali para receber comunicações de entes queridos, mas nem todos estavam programados para aquele dia. Nem todos estavam no merecimento, tanto de quem manda como de quem recebe. E aí ele vai lá e restringe. Olha, a mensagem vem de lá para cá. Agora, é óbvio que a mensagem vai daqui para lá também. E aí foi dito isso. Veja bem, alguém lembra do Nosso Lar? No Nosso Lar tem um call center lá no Departamento de Comunicação, que certamente trabalha em torno de, eu acho que dezenas, e quem sabe até milhares de irmãos, 24 horas. Fazendo o que lá? Recebendo nossas comunicações daqui, nossos peditórios. E aí eles até dizem como acontece. Vamos imaginar que seu Renato, com sua fé excepcional, eleva o pensamento ao alto e pede a ajuda para determinada criatura que precisa. Aí o cara lá no call center recebe só, olha, isso aqui eu não posso resolver, não. Chama aí o gerente. Gerente, olha que chegou lá de seu Renato, lá na terra, lá na rua São Francisco, no bairro de Emaús, em Parnamirim. Aí o cara disse, rapaz, isso aqui não é comigo, não. Isso aqui é com o ministro do departamento. Leva para o ministro. O ministro, não, rapaz. Isso aqui tem que ser para o governador. É uma decisão de governador. Passa para o governador, aí ele olha assim e diz, não, isso aqui é com nossa mãe. Aí entra para nossa mãe a mensagem. Aí nossa mãe, por sua vez, olha assim, não, isso aqui quem pode resolver é o menino. Aí passa para Jesus, Jesus ligado direto à essência divina, recebe a mensagem e já tem o retorno. Aí manda o estímulo-resposta. Que pode ser imediato, pode ser nessa encarnação, pode ser em outra, lá na frente, não tem problema. Como diz Joana de Ângeles, todo pedido tem resposta. Agora, precisamos entender que a resposta não é como o Chico disse, não é você querer agora e vem imediato, vem no tempo certo. Então, dá para a gente entender tudo isso. Agora, voltando aqui ao nosso contexto, o que é que o médium deve fazer nesse clima de ansiedade que tem para trabalhar logo, mostrar serviço, compensar, porque a gente observa que já cometemos muitos deslizes e perdemos muito tempo e queremos compensar tudo numa encarnação só. Não. O que a gente começa agora e não termina, volta para concluir depois. É a lei. A espiritualidade explica isso. O que é que você tem que fazer? Ora, pede ajuda ao teu guia espiritual. E aí é importante, porque há muito espírita que não sabe nem quem é o guia espiritual dele. E até aí eu concordo. Não é relevante você saber o nome do seu guia espiritual, mas é relevante você saber que ele está ao seu lado, lhe trazendo orientação, lhe fortalecendo, lhe orientando e ajudando nas suas necessidades, ou seja, na superação das suas necessidades. E aí, o que é que ele faz? Ele pede o seu guia espiritual, ora para ele, pede a intercessão dele nas soluções, e aí ele vai ver com os dirigentes espirituais da atividade
quando é que você pode ser atendido ou se vai ser atendido. Ele vai cumprir o papel dele como intermediário seu com os benfeitores maiores. Não é isso, Renato? Eu acho que eu falei demais. Não, falou não. Fala demais. Olha, dois pontos que nós temos de entender. Alguém fala sobre aquela questão de Chico Xavier botar a mão aqui para fazer a psicografia. Eu não queria ter a visão de Chico, a visão material. 30% no olho e alguns por cento no outro. O reflexo da iluminação fazia que ele não prejudicava muito mais o que ele estava fazendo. Então, ele colocava a mão aqui, por causa da luz. Ou que tivesse, tinha o reflexo da luz que colocava aqui. Desde os espíritos, aqueles que conviveram com ele. Tá certo? E nesse caso aqui, das comunicações, realmente nós temos o entendimento que nós, quando nós fazemos a nossa programação e dentro da nossa condição de vida, que passamos de vidas pretéritas, nós temos a nossa formação do grau evolutivo da nossa mediunidade. Quanto mais compromisso, maior, às vezes, é o seu grau mediúnico. Isso também tem a questão dos espíritos missionários, como o Chico, como o Divaldo, como tantos outros, Dona Ivone, e assim vai, alguns espíritos que vêm com aquela missão. Então, nós temos que trabalhar com a nossa evolução espiritual para que nós possamos aí nos adequar à condição das mensagens que nós temos responsabilidade de passar para aqueles que estão nos escutando. Outra coisa, muita gente, aqui é o seguinte, todo mundo, ou nós mesmos, quando se fala, quando qualquer coisinha, doutor Bezerra de Menezes, doutor Bezerra, pelo amor de Deus, isso é normal, Todo mundo chama o bom velhinho, né, chamado. Desculpe, chamando de velhinho, doutor. Mas, todo mundo. E nós esquecemos que tem nossos anjos guardiões, nossos protetores, nosso anjo guardião. É porque, indiretamente, a gente poderia pedir ao nosso anjo guardião e interceder ao doutor Bezerra para que ele possa nos ajudar a saber que isso é normal. Mas todo mundo sabe que nós temos um anjo guardião. Pode ser e ter um amigo protetor ou protetora. Isso vai depender de cada um. Por exemplo, a Madeira falou interessante que nós não conhecemos os nomes, podemos dizer assim, dos nossos anjos guardiões, nossos protetores. Por exemplo, já me disseram, e já foi confirmado, eu confirmo, que a minha protetora é uma protetora, tá certo? É uma protetora. Então, é o seguinte, quando eu peço, eu não vou procurar realmente, às vezes eu peço a doutor Bezerra, mas eu já passei muito dessa fase, sempre pedir aos bons amigos espirituais que nos auxiliem. Então, eu acho muito interessante, porque, de acordo com a nossa condição espiritual, nós temos os nossos protetores também, que são espiritualmente, são mais evoluídos que nós, sempre. Temos aqueles amigos espirituais, os bons amigos espirituais, que são pessoas que têm conhecimento conosco e que estão sempre nos ajudando, por afinidade. Eu posso chegar, eu posso ser um anjo de Amadeus, aqui mesmo encarnado. Amadeus está com problema, eu chego lá. Amadeus está com outro problema, eu chego lá. Eita, arruma outro problema, né, Amadeus? E ninguém tem. Eu sou um amigo protetor de Amadeus. Eu sou um amigo protetor dos meus filhos, das minhas filhas. Eu sou o guardião daquilo que eu tenho, do meu corpo físico, e assim vai. São coisas que nós temos que colocar dentro de uma condição que tem a lógica, nas coisas. Como eu estou vibrando? O que é que eu estou pensando? Eu penso em coisas boas? É bom, para mim, Renato, você acha que eu vou escutar aqui um funk
ou uma música de nosso amigo Lula. Eu vou escutar do nosso amigo Lula, porque o funk, ele não vai me dar, hoje em dia, ele não vai me dar algo que venha me ajudar. E Lula fazendo aquela música de Francisco de Assis, o que é que ele vai fazer? Ele está me trazendo paz, harmonia e tranquilidade. Então, isso acontece normalmente. Nós temos erros? Temos. Olha, somos errantes. Às vezes, no pensamento, às vezes... Mas temos que passar por um processo de refazimento do nosso íntimo, para que nós possamos sempre pensar nas coisas boas da vida. Então, é isso, sabe, que nós temos... Eu tenho felicidade muito grande. Eu tive uma família, 7 mulheres, 2 homens, eu e meu irmão. Eu era altamente protegido. Me casei, tenho 2 filhas. Eu tenho uma cachorrinha aqui, é uma cachorrinha, não é um cachorro, é uma cachorrinha. Aí chega e me diz, senhor, você tem uma protetora, não um protetor. E daí, Amadeus, o que é que eu vou fazer? Agradeça a Deus, e muito. Vamos passar para a nossa, desculpa ter falando isso, mas vamos passar para a Val, depois para a Graci, ou a Graci, o Val. Eu achei, desculpa, Renato, vou pegando aí. Quando você falou Val, eu já fui abrindo meu microfone. Quando foi dito sobre essa questão mesmo dos protetores e o guia, né, da gente, eu acho interessante lá no nosso Socorro Fraterno, sempre gosto de exemplificar, porque quando o Kelly está lá no comando, ela pede para que se aproxime o guia. Aí depois, para que a gente sinta a energia diferente, que aproxime os protetores, ou protetor, como seja. É impressionante, no meu caso, né, e deve ter outros também, e a gente percebe a diferença da energia, é espetacular, né? Então, como é bom realmente a gente poder ter esse contato e identificar com quem estamos, né, quem está perto de nós. Eu tive a alegria, viu, de reconhecer o meu guia. Ele, primeiramente, ainda não estava muito ligado, uma amiga minha disse que tinha uma pessoa assim, e falou sobre ele, e nesse momento eu nem imaginava que era meu guia, nem fazia questão, não tinha tanto conhecimento. E ela falou, tem uma pessoa assim, idosa, perto de você, aí eu falei, meu avô, é meu avô, né? Meu avô era muito ligado a mim, era vovô, achando que era ele, só que não era, né? Só que não, naquele momento para mim era meu avô. E no futuro meu guia se apresentou para mim, aí eu visualizei, ele era exatamente como essa minha colega tinha dito mas muitos anos atrás. E aí eu me dei conta, olha, você vê, ela estava me dizendo quem era, só eu não sabia, não estava me identificando. É no momento certo, na hora certa, que a gente possa perceber isso e identificar. E aí depois realmente que ele falou o nome, viu? Então foi interessante porque primeiro eu precisei saber, sentir, saber quem é, para depois ele falar o nome dele, porque como é dito, eles não precisam de nome, né? É a missão, é a missão. O nome é só para a gente saber que quem tá do nosso lado, para a gente, quando quiser chamar, mas se eu não chamar pelo nome, vem de todo jeito, né? Se eu falar, venha, meu guia, conversar com ele, ele vem de todo jeito. E os protetores, como o Renato diz, a gente é muito ajudado. E aí, com essa prática lá no bezerro, que eu achei bom, é porque realmente pode ter um, pode, mas na verdade costumamos ter muito mais que um. E um desses meus protetores é um irmão franciscano. É interessante falar que Francisco de Assis é um irmão franciscano. E é interessante, meus amigos, como os bichos gostam de mim. E eu falo para eles, pode ser minha energia, mas a sua também. Você deve estar aqui perto de mim, porque todo canto que eu estou, o bicho vem. E mesmo eu não estando fazendo nada, vem para perto, principalmente o cachorro, vem para perto, para que eu possa fazer um carinho. Bem interessante. Então, são dessas formas, né, que a gente percebe aqueles que estão ali perto da gente. Da mesma forma, quando a gente percebe também daqueles irmãos que estão ainda muito materializados, e a gente sente todo aquele peso fluido, né, perto da gente também. Mas eu vou passar a palavra para Simval, né, que ele está pedindo. Simval está pedindo, porque Simval está aniversariando hoje,
E no final, nós vamos direcionar nossas energias para Val e família, para o seu lar, e ele está precisando sair agora. E aí, com a palavra na sequência, a Graci, né? Eu pedi a palavra antes, que era justamente para dizer isso. Como o Simval hoje está fazendo 80 aninhos, não é todo dia que se comemora uma data tão significativa. Aí, antes que ele se ausente, que ele disse que precisava sair às 9 horas. Aí eu gostaria de fazer um parêntese para a gente cantar uma música para ele. Depois a gente faz a prece final e faz nossos comentários finais. Pode ser? Pode. Vamos lá. Irmão, eu queria agradecer essa acolhida e esse afago de vocês. Agora 80 não é aninhos, não, é anões. Esperava nunca chegar nesse 8.0, mas a gente. Simval, sem querer desestimular, eu conversando outro dia com o irmão, ele disse que o pessoal comemora errado. O pessoal comemora 80 anos de vida, né? 80 anos de aproximação do nosso retorno à vida espiritual. Exatamente. 80 anos de aproximação, é brincadeira. Lula. Eu digo aninhos porque os anões, como você citou, são no outro lado da vida. Aqui são aninhos. Gente, eu podia falar e sair aqui para dar atenção aqui, mas só recapitulando aí referente aos nossos anjos guardiões, os nossos guias, enfim. Nem que, por exemplo, na minha primeira cirurgia do braço... Graci, por favor, minha filha, vamos, se voltar completando 80 anos, e Lula vai fazer uma música agora, vai cantar. Aí você volta, tá certo? Esse Simval vai precisar sair agora também. 2026. Tá? Tanto tempo faz que ele morreu. O mundo se modificou. Mas ninguém jamais o esqueceu. E eu tô ligado no que ele falou. Tô parado no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Ei, irmãos, vamos seguir com fé o que ensinou o homem de Nazaré. Ele era o rei, mas foi humilde o tempo inteiro. Ele foi filho de carpinteiro e nasceu em uma manjedoura. Não saiu jamais muito longe de sua cidade. Não cursou nenhuma faculdade, mas na vida ele foi doutor. Ele multiplicou. Ele revolucionou o mundo inteiro. Irmãos, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Reis. Feliz aniversário! Feliz aniversário, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês aí. Eu mereço isso tudo. Mas Galilei dizia, né? Perguntaram a ele, né? Ele já com 80. Quantos anos você tem? Ele disse, eu devo ter uns 5, no máximo 10. Mas como é? É o que eu tenho, o outro já passou. Já passou. Muito obrigado, meu irmão, por essa singela homenagem. Valeu demais. Muito obrigado mesmo. A Graci, volta, Graci. Agora a palavra volta com a Graci. Não, eu estava olhando aqui o horário não dá mais não, deixa para a próxima. Não, vá, porque nosso irmão Simval completou 8 anos. Tá certo? Aí a gente tem... 8.0. 8 anos, ele
Tá entendendo? Aí ele está querendo sair porque tem vai fazer uma participaçãozinha aí com a família, e ia sair agora às 9 horas. Mas pode falar, Ah, muito obrigado por tudo. Felicidade para todos. tá bom? E foi radical, hein? Uhum. Referente. Fazer uma ordem. A esposa disse, olha, 9 horas, aí tem que cumprir. Pois é, por conta do horário. Diga, Helena. Referente a guias, Protetores. a protetores, etc. e tal, sei dos meus, sei quem são, mas no momento da minha primeira cirurgia, eu não chamei, né? Mas eu vi o próprio doutor Bezerra ao lado do médico, né? Que foi bem complicado, que eram 2 fraturas e um osso triturado. E quando foi na minha segunda cirurgia, que já foi porque o braço estava necrosando, precisava tirar os ferros, então eu não o vi, não, foi só o médico mesmo, né? E quando eu tive o início de trombose já dentro do quarto, já voltando para o quarto, aí eu vi, não ele, mas eu vi a equipe dele, que foi onde eu tive o EQM, né? Foi uma junta médica lá perto de mim para ver se me reanimava, aquela coisa toda, e eu vendo toda a situação. Aí foi quando eu pedi a oportunidade e eu vi a equipe. E eles prontamente estavam lá, me dando passe, era uma luz imensa, intensa, me deram passe e eu retornei, né? Mas é bem interessante isso aí, muitas vezes devido a gente fazer as coisas ou se comprometer com o que a gente se agarrou para fazer, né? E fazer. Temos ajuda sem a gente nem precisar chamar. É verdade. Muito bem, e parou. Esse negócio de guia espiritual é interessante. Eu não sei quem é meu guia espiritual. Já me disseram várias vezes, tem um preto velho ao meu lado, eu já conversei com ele em atividades mediúnicas, com um irmão espiritual. Ele me narrou experiência que nós tivemos, inclusive aqui em São José do Mipibu. Nós tivemos encarnações aqui em São José do Mipibu, e ele me falou das escaramuças que nós vivenciamos ali e que ainda hoje existe. Aí a gente para e reflete. Eu lembro, isso é coisa de uns 10 anos, mais ou menos, não lembro agora o tempo, né? A Federação Espírita do Rio Grande do Norte, ela realiza aquele encontro lá na escola de Jundiaí, ali em Macaíba. Todo ano o carnaval é comemorado lá com um evento excepcional, palestras, exibição de slide, peça de teatro, etc, etc. Aí um dia, quem coordena a atividade é a irmã Alta de Souza. Aí teve um ano que ela pediu para fazer aquele evento lá em São José do Mipibu, porque as energias no ambiente lá estavam muito conturbadas. E aí foi feito o evento lá em São José do Mipibu. E foi naquele período que, na época, eu estava lá na federação, e aí o irmão veio e nos esclareceu, ou nos revelou as experiências que nós tivemos e as brigas que ainda continuam acontecendo entre senhores e vassalos, né? É bem interessante, mas eu não sei o nome do meu guia espiritual. Eu já ouvi falar, na Umbanda tem um nome, no Espiritismo tem outro, e aí eu não sei. Mas eu sei que tem um preto velho ao meu lado, porque, olha, quando eu preciso, ele está lá ao lado, e eu tenho sido visto ao meu lado muitas vezes. Que Deus nos abençoe. Vamos passar para o próximo slide, vamos ver se ainda faz. São 9h11. Vamos falar, Amadeus, acho que vamos concluir aí e vamos conversar sobre a próxima reunião, né? Tudo bem. Tudo bem? Eu acho isso, né? Que já é 9 e pouco.
9h11, 9h11. É. Olha, a minha ideia é o seguinte: as atividades de estudo e essas coisas nas casas espíritas já terminaram e retomam depois do carnaval. Eu acho que a gente poderia retomar nossos estudos nesse grupo depois, na segunda semana de janeiro, porque aí a gente fica com folga para viajar, para descansar, visitar parentes, etc. E aí, em janeiro, segundo sábado de janeiro, nós recomeçaríamos. É uma proposição, mas aí a decisão é de vocês. Por favor, Renato. Por mim, tá certo, não tem problema não. Por mim também está fechado. Por mim também não. Eu achei fantástica essa ideia de seu Amadeu, porque eu estava achando longe demais para fevereiro, sabe? E quando a turma é boa, quanto mais cedo volta, melhor, porque a gente aprende mais. Aí eu achei muito bacana a sua proposição, seu Amadeu. Muito Obrigado. Desculpe, mas é o seguinte, quando chega já a quinta, já estou pensando nessa reunião de hoje. Na quarta. Olha, eu estou aqui com o calendário em mão. O primeiro sábado de janeiro é dia 3. Ou é dia 2? Não, dia 2. E o segundo, dia 9. Não, é dia 3 e 10, o segundo, dia 10. Então a gente volta dia 10, justamente depois de Reis, né? A Gracie, fale, a Gracie. Val? Sim, senhor, tudo que gostei. vocês disseram aí tá Ano passado, pronto. estava Dia 10. Eu acho que 10. 10 está ótimo. O ano passado a gente tirou igual a cantiga de grilo, direto. Foi. Tá certo? Mas é Pronto, isso dia mesmo. 10. Então, a gente volta dia 10 de janeiro, em nome de Jesus. E agora, um agradecimento todo especial à nossa Mãe Maria Santíssima, que envolveu a nossa irmã Helena com eflúvios de rosas, que ela possa também estender o seu manto de amor sobre todos nós, nossos lares, nossas vidas, nossas famílias, de um modo geral, e que nossa irmã Val possa traduzir essa gratidão pelo que recebemos até hoje, durante esses estudos até hoje. Que Deus nos abençoe. Renato, quer falar alguma coisa? Val, né? Fazer a prece final? É Val. É Val. Vamos lá, Val. Obrigado, meus irmãos. Vamos finalizar esse ano, né? Então, obrigado pela presença de vocês nas nossas vidas, esse momento de troca, né, de que nós passamos nos sábados. Eu penso que eles são extremamente construtivos e esclarecedores, então a gente tem que sempre agradecer. Diante disso, vamos mentalizar Jesus e toda a equipe espiritual que aqui está conosco e dizer assim: Senhor meu Deus e Pai da infinita bondade e amor, venho a Ti com o coração transbordando de gratidão, agradecer pela dádiva da vida de cada um daqui, das pessoas que aqui estão, pelo ar que respiramos, pela saúde que nos sustenta e pela paz que buscamos todo dia. Agradecemos pelas nossas famílias, pelos amigos e por cada oportunidade de amar e ser amado, de aprender e compreender. Queremos agradecer também, Pai, a Tua presença constante em nossa vida, pelos guias e protetores que conosco também convivem e que nos iluminam na nossa encaminhada diante da escuridão que às vezes transportamos e que nos fortalece, né, diante de todas as adversidades e fraquezas que às vezes precisamos passar e ultrapassá-las. Pela luz que ilumina nosso caminho, por tudo aquilo que nos é dado, e pelo pão de cada dia, e pelo trabalho que nos dignifica o nosso caminhar. Reconhecemos, Pai, a maravilha da sua vida e das suas palavras, e que cada detalhe daquilo que você construiu seja sinal, né, da sua presença em nossa vida. Diante de todas essas palavras, queremos agradecer. Dizer que essa palavra, ela, apesar de muitas vezes não ser utilizada na sua grande significado, ela, apesar de não ser bem dita,
ela diz tudo. Ela diz que aquilo que ele nos dá, ele é sempre o certo, o ideal para que a gente alcance aquela luz que a gente precisa alcançar. Que assim seja. Muito obrigada, meus irmãos. Bom dia, Brasil! Bom Bom dia. dia! O DHC, um Feliz Feliz Natal. Natal a todos! Feliz Feliz Natal! A Feliz vocês Natal para todos. vocês e com luz. Você, Ellen. Fraternal abraço a todos, meus Nilma. Nilma, eu esqueci de dar bom dia hoje. Desculpe, viu, Nilma? Não, se